Ser mãe muda tudo. Muda a rotina, muda o nosso corpo, muda quem a gente se percebe como mulher. Hoje a gente vai falar nesse podcast especial para o Dia das Mães sobre a maternidade de uma forma leve, sem romantizar de forma exagerada e também sem deixar de ter esse brilho, essa beleza que a maternidade traz para todas nós. Tenho aqui duas convidadas super especiais que estão vivendo fases diferentes da maternidade. Eu estou aqui também, além de mediando esta conversa, também podendo contribuir com a maternidade. Afinal de contas, sou mãe de 2 meninos maravilhosos. Mas eu gostaria que as nossas convidadas se apresentassem e falassem um pouquinho sobre quem são elas antes da maternidade e quem são as pessoas que deram esse título para elas. Podem, né? Não sei, quem começa, não começa, enfim. Pode começar, Ananda. Então tá, eu sou a Ananda, eu sou esposa do Brenner e sou mãe do Oliver, um bebê de 9 meses. E quem eu era antes da maternidade, né? Eu acredito que eu ainda estou num processo de descoberta, né? Dessa transição de quem eu era para quem estou me tornando, porque afinal é tudo muito recente, né? Ele ainda é muito novinho. Mas sempre fui uma menina e depois uma mulher muito sonhadora, com muitos objetivos e que sempre se dedica muito para alcançar todos eles, mas também gosto de estar ali no meu cantinho, com a minha família. Então, minha prioridade sempre, né, foram e sempre vão ser eles. E estou nessa jornada aí de me descobrir, né, da mãe que eu quero me tornar, da mãe que eu estou me tornando e dessa nova fase que eu estou vivendo, né, que, como você falou, muda tudo, completamente. Então, eu estou nesse processo ali de descoberta de quem era a Ananda sem filho e agora quem é a Ananda com um filho, né? E como é que ela vai seguir ali adiante. Uma pergunta de milhões, né? É. Pri. Eu sou a Priscila, esposa do Murilo, mãe do Joaquim e do Rafael. Já vivo uma fase um pouco mais tranquila. Os meus filhos estão com 6 e 4 anos, então eu já consegui voltar, digamos assim, daquele momento maternidade full time. Do bebê, que exige da gente, né? E como profissional, eu me preparei para esse momento, né? Eu sempre gostei da minha área, sou advogada, tenho escritório autônomo, então eu me preparei. Foram 10 anos me preparando para o momento de ser mãe. Então, com 34 anos, um pouco tarde para algumas, mas daí eu decidi, não, tem que ser agora. Então, foi onde eu me afastei, tive que me afastar e me dedicar à maternidade. Mas agora eu já consegui voltar e equilibrar as duas coisas. Uhum. E vocês sentem que existe, né, nasce uma mulher realmente, quando nasce uma criança, né, a gente fala, tem assim, aquele amor incondicional, acho que nasce a criança, nasce esse amor, uma força que realmente é transcendente ao nosso corpo, né? Quando falam que a gente vira uma leoa, eu acho que é uma verdade, porque, cara, você mata pelo seu filho, você morre por ele também, é uma coisa que é natural. Acho que quando você nem percebe, às vezes, inclusive acredita que não, tem gente que fica assim, não, mas eu não sou assim. Mas deixa acontecer alguma coisa para ver se não aparece essa pessoa, né? Mas como mulher, vocês acreditam que nasce uma nova mulher ou essa mulher evolui? Existe uma identidade alterada, assim, porque também quando a gente vai se apresentar, né, a gente coloca, eu sou a esposa de fulano, eu tenho os filhos aqui, coloca a profissão, mas quem é a gente de verdade, né? Eu acho que a maternidade, em algum ponto, ela acaba trazendo uma certa confusão entre nossa identidade, quem são as pessoas e a nossa família ao redor, que nos definem também, né? Acho que o amor, Mel, é um amor que ele nasce que a gente não imaginava que ele existia.
eu sinto isso hoje, assim. Eu achava que eu sabia o que era o amor antes de ter os meninos. Não, né? Existem amores diferentes. E esse amor é o amor extremo, é o amor exagerado, é o amor que tu mata, é o amor realmente, né, que eleva a gente a um maior nível de emoção, né? Então, sobre o que a gente era antes e o que a gente é agora, muda tudo, né? A vida é outra. Eu acho que é incomparável. Tempo, dedicação, enfim, todo o que faz a gente largar tudo? Os filhos, né? O que te faz largar tudo? Nesse momento, parar, aconteceu alguma coisa, eu vou ter que sair. São os filhos. Nada é, né, uma palavra extrema, mas hoje o que me faz parar qualquer coisa sem são pensar, eles. né? Sem Tipo, pensar. ele é intuitivo, Não, acontece. Intuitivo, vou. Sim. São eles. Essa questão ali do eu vou, eu acho que já nasce quando a criança nasce. Mas ali a questão do nasce uma nova mulher quando nasce o bebê. Antes eu tinha pra mim a ideia de que assim, a criança nasceu, eu mudei, assim, sabe? Eu me tornei mãe, sabe? Porque o pessoal diz assim, né? E a mãe já se torna mãe quando engravida, e o pai vai se tornar pai depois que nasce. Só que assim, pode ser que outras pessoas, vocês viveram experiências diferentes, mas pra mim não virou a chave assim que o meu bebê nasceu, sabe? Demorou para eu entender que, nossa, eu me tornei mãe, sabe? Eu tenho outras responsabilidades agora e eu preciso vestir essa camisa e essa nova fase da minha vida agora que eu tô vivendo. Então, essa virada de chave, de ter nascido uma nova mulher, eu acho que foi uma construção. Tem sido, né? Tem sido uma construção de tempo. E como vocês têm filhos mais velhos, eu acho que isso ainda é ainda mais fortalecido, né? Que com o tempo vai passando, parece que mais forte vai ficando. Mas para mim, até compartilhando uma vulnerabilidade mesmo, assim. Eu pensava que no nascimento minha cabeça já ia se transformar, mas foi uma construção e que demorou para acontecer. E eu acho legal compartilhar isso, porque às vezes muitas mães podem se culpar no momento. Eu ia justo mencionar, eu passei pela mesma coisa. Eu lembro das pessoas falando assim para mim: nasceu filho, nasceu uma mãe. Eu pensava, uma ova que nasceu uma mãe? Eu falei, não sei nem o que eu faço com essa criança. Eu falei, não sei nem dar banho. Assim, eu lembro até hoje, eu demorei uns 15 dias para dar banho no meu filho a primeira vez. O meu marido que dava, como ele já tinha tido uma filha, eu já me sentia mais segura. Eu falei, ele já sabe como é que é o negócio, né? Eu falei, deixa ali. Fui para casa da minha mãe e eu pensava, gente, e aí? Quando é que vai vir esse amor todo, assim? Porque no momento eu só tô ficando frustrada. Uma é com a amamentação, outra é com a rotina de dormir que tá toda bagunçada, eu não sei o que eu tenho que fazer, essa necessidade, e eu acho que uma pressão, na verdade, que as pessoas põem a um ponto que você sabe o que a criança precisa. Eu falei, cara, você não sabe. Não sabe. É um serzinho novo que tu vai ter que aprender tudo e leva tempo. Sim. Né? A gente, para criar relacionamento com outras pessoas, quanto tempo a gente leva para conseguir criar uma afinidade? Por que só porque nasceu de você, você tem que ter um link direto, um cabinho lá que tipo já vem aqui e fala não, ou agora eu tô com fome, ou agora eu tô não sei o quê. Fora a quantidade de pessoas que têm uma opinião a respeito do teu filho e como você tem que fazer. Eu ia chegar nesse ponto, porque até o que funciona para ti não significa que vai funcionar para mim. Né? Então é um elo entre mãe e filho mesmo, que ele tem que ser construído no dia a dia. Sim. Esse amor, ele leva tempo, né? Então, tá com 9 meses agora o teu pequeno, né? É assim, hoje eu digo que eu amo mais que ontem. Porque é uma construção. Sim. Né? E realmente, quando nasce o bebê ali, nasce a mãe, mas não é bem assim. É bem né? Nasce a mãe, realmente, na certidão. Na certidão de nascimento ali do registro. Nasceu a mãe, tá check. Mas o resto tem que ser construído, né? E essas frustrações que vão se tendo, até pela sociedade mesmo, que vai criando os avós, no caso, né? Agora os avós que entram. E eles têm, eu acho que quando a gente fala de amor incondicional, a minha mãe é uma que fala, você não sabe o que é amor ainda até ser avó. Eu falo, cara, dá pra amar mais um pouquinho, disso. vai além disso. Mas, cara, deve ser verdade, porque eu
não conheço um avô e uma avó que não tem esse amor assim tão absoluto Doce, também, né? Tão doce. Porque ele não tem o peso da responsabilidade de criar, né? É mais leve, né? É mais leve, exatamente. Mas é interessante o quanto essas pressões elas vão causando impactos negativos, principalmente com relação à maternidade, porque a gente chega num ponto que realmente se cobra demais. A gente conversando antes ali sobre a questão da amamentação, o quanto hoje eu acho que está um pouco mais fácil por tantas profissionais que tem disponível no mercado, mas isso é custoso, então também não é um acesso para todos. E tem muito vídeo no YouTube. Eu lembro que eu assisti horrores de vídeo no YouTube, não consegui, não deu certo. E eu lembro também que eu chegava a um ponto que eu falava, não, eu tenho que dar de amamentar, que nem, né, tu comentou, se cobrava demais, fala, poxa, é saudável, faz bem, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer dar certo e tal. Meu filho, assim como o teu, também perdia um pouquinho de peso, mas estava bem, o pediatra também deu tudo certo. E tu se cobrando, até que um dia eu estava de madrugada, eu chacoalhei o meu filho, assim, de ver a cabeça balançar, e eu falar, opa, aqui eu cheguei no meu limite. Aqui não dá, eu tô passando porque eu não tô dormindo, ele não tá mamando, ele só tá chorando porque tava com fome, aquela coisa. Eu tava na casa dos meus pais, eu só fui pra minha mãe e falei, pega, dá de mamar, eu não tô bem. E a minha mãe deu de mamar, gente, ele dormiu 6 horas depois da mamadeira. Que bênção ter Não, essa rede eu de acordei apoio, né? desesperada. Eu falei, matei meu filho, porque eu tava meio alucinada, porque eu dormi 6 horas também. Para mim também foi a amamentação. A amamentação, hoje se me perguntarem o que é mais difícil na maternidade, foi a amamentação. O Joaquim foi filho de pandemia, né? Então o acesso ele era por videochamada, esses profissionais que eram as instrutoras naquele momento. Tive dificuldade, tive dor, tive fraturas, né? Então foi custoso, mas consegui evoluir, né? Então, só que não é um trauma na minha vida porque passou, né? Ele tá bem, mas hoje se eu converso com qualquer mãe, é uma culpa que eu tento amenizar. Não se sinta culpada por não conseguir amamentar. Já existem outros meios, claro que sim, priorizar, fazer o que é possível, mas por que não? Para que chegar nesse sofrimento, né? Então, de exaustão completo. Existem fórmulas, né? Cada vez o mercado, uma evolução na alimentação infantil. Então, tentar... Só que a gente está naquela questão, hormônios. A gente não raciocina. Que bom tu ter a tua mãe ali perto, essa rede de apoio. Tem quem não tem, né? Então é muito difícil para nós, naquele momento, conseguir enxergar tudo isso. Porque tu tá ali, aquele bebê chorando, né? O que eu faço? E aí fora que, assim, você já tem as suas próprias crenças, né? Porque, assim, na minha cabeça, eu amamentei até 3 meses e meio. Na minha cabeça não existia não amamentar. Minha mãe amamentou. Eu mamei até os 3 anos, ela fala assim, né? Minha irmã amamentou os 2 filhos dela. Por que eu, na minha família, não vou conseguir? Assim, sabe? E daí eu, como nutricionista, como enfermeira, não cabe não tentar e não lutar até o final. E aí eu lembro que quando eu estava passando, né, por todas as dificuldades também, porque para mim também foi bem caótica essa questão da amamentação, teve uma vizinha minha que falou assim, ela falou, Nanda, não espera chegar no teu limite para você mudar a realidade, para você tentar uma nova alternativa, né? Porque às vezes pode ser que tu chegue lá muito machucada. E eu acho que às vezes falta essa voz amiga, né? De falar pra gente não desistir. Não só não desistir, continua tentando, vai conseguir, vai dar certo. Eu consegui, você também consegue, mas eu também... Tudo bem se você não conseguir, existem outras alternativas, né? Então, eu acho que falta um pouco essa voz de falar isso pra gente também, de estar com a gente nesse momento, ou só larga tudo e vai logo. Minha mãe falava assim, dá logo mingau pra essa criança, bebê com 2 meses, dá logo mingau pra ele. Mas, enfim, tem muitas crenças internas também que às vezes acabam
acabam dificultando esse processo pra gente, né? Mas, Pri, vamos lá, vamos partir para uma outra parte, que é a questão do que a gente sente falta antes de ter o filho, para depois a gente falar e divagar um pouco mais sobre essa maternidade e esses processos, até para não assustar um pouquinho. Não. A gente vai entrando no assunto e começa a falar de um jeito que... Tem um lado muito positivo, Nossa. né? E é muito mais positivo do que negativo, né? A gente Mas esquece. sim, vamos terminar com o Nossa. negativo, que é aquilo que a gente sente falta, para depois a gente começar no positivo, né? Eu acho que não tem como não falar do tempo e liberdade, né? Antes de ter filhos, porque eu vou no mercado, tu se troca e vai no mercado, né? Então tu tem aquele tempo que é teu, é o teu mundo, é a tua vida, e a partir do momento que nascem os filhos, tu sai do eu pro nós. Então agora é tudo nós, não existe mais o eu. E mãe é assim, né? Mãe, a gente vira nós fácil. Então a gente não consegue mais ver a vida de outra forma que não inclua aquelas crianças, né? Aqueles serzinhos ali. Então eu acho que hoje o que mais mudou na minha vida foi essa questão do tempo e liberdade, né? De incluir eles sempre agora. Eu acho que em todas as situações esse vai ser sempre o ponto principal, né? O tempo e a liberdade, porque independente se é uma criança calma ou não, se deu muito trabalho ou não, isso sempre vai ser uma questão, né? Pra mim, eu vou dizer assim, na minha realidade hoje, o que eu mais sinto falta é de dormir, assim, sono. Eu acho que é o ponto-chave, assim, porque isso pra mim ainda mexe muito comigo. A privação de sono. A privação de sono é terrível, assim, e eu particularmente tenho um bebê que não dorme bem, nunca dormiu desde recém-nascido. Então, quando eu olho para trás, eu ainda não consigo pensar muito em outras coisas, né? Porque, igual você falou, eu ainda tô imersa, assim, full time nesse tempo ali de viver o bebê, apesar de que já voltei a trabalhar de forma mais desacelerada, mas, enfim. Mas essa questão, assim, de você não poder ter o controle do seu tempo e das suas coisas, assim. Porque, tudo bem, a gente nunca tem o controle total, mas com o filho, aí é menos ainda, né? Menos ainda, assim, de você planejar alguma coisa e não acontecer no teu tempo, ou você ter que abrir mão mesmo de alguns planos por algo que aconteceu, enfim. Então, eu acho que isso, assim, é o que pega mais, assim, comparando o antes com o agora, né? Então, eu vou te contar, assim, ó, de planejamento, eu acho que não tem nada mais frustrante do que aniversário de 1 ano. Que a gente planeja aquela festa linda que você fala assim, cara, por que você faz a festa? Porque a criança não sabe nem o que aconteceu, mas você fala, não, mas a de 1 aninho você tem que ter, né? Cara, ou ela vai estar chata, ou ela vai estar dormindo na hora do parabéns. Tô errada? Não. Tu teve 2 também. Eu acho que nenhum... Os meus ainda, eu fiz a festa, era junto, né? Como os 2 têm pouca diferença de idade, eu fazia uma festa só. Mas não tem... É frustrante, porque tu planeja aquela coisa linda, maravilhosa. E eu acho que eu não conheço uma festa de 1 ano que eu fui que não é isso. Eu acho que se eu pudesse fazer uma recomendação, eu falei, cara, faz uma festa mais pra frente, quando a criança aproveita com os amigos e pelo menos acorda. Mas a gente quer ter a recordação. É que eu acho que a festa de 1 ano é mais pros pais do que pra criança. Sim. Do tipo, nossa, primeiro ano, venci. Que o pessoal fala, né? A maternidade e tudo. Eu não vou fazer festa pro meu, só um bolinho em casa, mas a gente sempre quis viajar. Como vai ser essa viagem com o bebê de 1 ano? Não sei, né? Mas eu acho que é bem isso, assim, é uma vontade intensa de comemorar, porque é o teu primeiro ano vivendo a maternidade, vivendo essa nova fase, então tem que comemorar mesmo, né? Mas ainda bem que essa frustração da festa eu não vou ter, porque eu não vou fazer. Tá sendo mais esperta do que eu, porque eu realmente não fui bem sucedida nas 2 festinhas ali, tava lá chorando, aí tu vai ver as fotos, ela com aquela cara, tipo, cara, eu não queria estar aqui, mas tudo bem. Faz parte, exatamente. Mas falando sobre, voltando, né, um pouquinho o assunto, a gente vai e vem aqui, divaga um pouco, sobre a questão de profissão, né? A gente, no teu caso, né, Pri, tu conseguiu se organizar ali, se estruturar, enfim.
Claro, ainda foi pega de surpresa pela pandemia, né? Sim. Então tem esse ponto, acabou ficando em casa. Fui obrigada no a forceps, ficar em casa. Aham. Eu digo que teve o lado ruim, mas teve o lado bom, porque eu sou muito proativa no trabalho, né? Eu amo o meu trabalho. Então, me afastar me causava um sofrimento. Como que ia ser? Porque o profissional autônomo, né? A gente tem que estar ali. Verdade. Tu se sente, por não estar ali, se sente culpada, no caso, né? E o Joaquim, em plena pandemia, nasceu e estava tudo fechado. Eu não pude voltar por muito tempo. Eu acho que ele nasceu em maio. Acho que a gente foi voltar no ano seguinte. Eu ia dizer, passou. Foi. Então, assim, aqueles meses ali, de 4 meses do auxílio maternidade, 6 meses, eu estava em casa dedicada a ele. E isso, para mim, como profissional, foi muito bom, né? Porque talvez eu não fosse dar esse tempo para ele. Eu ia voltar a trabalhar. Pois aí vamos entrar. Tu tem o segundo. O segundo, tu já não teve a pandemia. Já respondeu. Voltei a trabalhar. O segundo não é talvez. Não, né? O segundo, com 5 meses, 4 meses, foi completos ali. Eu voltei ao trabalho. Claro que com a autonomia que a minha profissão permite, né? Então, assim, eu ia em casa, olhava ele, dava aquele cheiro, voltava ao meio-dia, né? Nos intervalos que eu podia. Então, essa autonomia do meu trabalho facilitou. Mas a gente consegue, cada uma do seu jeito, equilibrar o seu momento, né? A gente tem que tentar buscar o que é bom e, conforme a realidade de cada uma, colocar em prática. Porque o que é bom para mim e possível não seja talvez para você, né? Então, o que eu digo na maternidade é sempre não se espelhar as mães perfeitas que vivem uma maternidade linda de Instagram. Tem mães que eu deixo até de seguir, porque não é assim, né? A realidade não é essa. Por trás a gente sabe que não é assim, então... É difícil, né? Mas a minha realidade é diferente da tua, então eu sempre oriento com quem eu falo e, né, enfim, essa conversa é tentar buscar o que é bom para ti. Que funciona. O que funciona. O que faz sentido, né? E tu começou a voltar agora. No meu caso, eu não tive essa preparação. Inclusive, aconteceu tudo, assim, foi planejado ter um filho nesse momento e tudo, mas em relação à carreira, foi até bem louco, né? Hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, a gente não pensou nesse lado, né? Porque eu trabalhava como enfermeira e eu estava concursada, só que eu já queria fazer a transição para ficar só com a nutrição, que é o que eu realmente, né, me vejo fazendo para minha vida, que eu realmente amo fazer. E ainda não encontrava aquele time, assim, né, de em que momento que eu vou fazer essa transição realmente acontecer. E aí, quando engravidei, estava concursada ainda. Só que era um trabalho de 40 horas semanais, não tinha essa flexibilidade de poder sair e tudo mais. E aí, foi onde eu decidi. Eu falei, olha, eu vou aproveitar minha licença maternidade, né? E depois eu não volto. E aí a gente falou assim, tá, mas e o outro lado, né? Ainda não se estruturou de fato como nutricionista, ainda não teve aquele tempo para se dedicar. Tá tudo bem, vai acontecer assim, e foi como aconteceu. Então, eu trabalhava nas duas coisas, veio o meu neném, e aí eu deixei o meu emprego ali de enfermeira, e agora eu tô só com a nutrição. Mas não foi aquela coisa de, eu vou me estruturar primeiro, vou, né, conseguir reservar esse tempo para mim. Aconteceu, né? Só foi acontecendo e a gente tá meio que indo com o barco andando, mas era algo que eu queria, né? Era algo que eu queria, assim. E eu acho que precisou acontecer isso, porque talvez, se eu não tivesse engravidado e tido meu filho, talvez eu ainda ia ficar muitos e muitos anos arrastando até realmente fazer aquilo que eu queria, né? Que eu queria de fato fazer. E fazer essa transição, a motivação também foi o bebê, né? Eu pensei, não quero ficar 40 horas semanais longe dele, assim, tão novinho, né? Assim, já deixar ele o dia inteiro fora. E se eu quiser carreira na nutrição, eu vou ter que atender depois do horário. Então, aonde que vai ficar o tempo de qualidade com ele, né? Então, para mim,
Até que não foi difícil tomar a decisão, foi bem fácil, assim, porque eu pensei nisso. Eu pensei, eu vou aproveitar esse time para fazer o que tiver de fazer e a gente vê o que vai acontecer pela frente, né? E tem sido bom porque agora eu estou trabalhando, voltei a trabalhar atendendo alguns pacientes e tudo mais, mas eu tenho a flexibilidade que eu preciso para poder estar com ele, que eu queria ficar com ele pelo menos 1 ano em casa, antes dele ir para creche ou enfim, para onde ele vai. E eu estou conseguindo fazer isso e conciliar, né, com a rede de apoio, que fica um pouquinho para eu poder ir atender, para eu voltar, enfim. Então, tem sido uma conciliação, assim, mas que está sendo leve porque foi uma escolha, né? O que funcionou para mim, igual tu falou ali no início, tem que ver o que funciona. Para a gente está funcionando assim, né? Até um certo tempo onde a gente vai dar um passo maior, onde eu vou voltar a me dedicar ainda mais à minha carreira, mas eu acho que esse é o tempo de fazer essa conciliação e de ver isso com bons olhos. Mas assim, a gente que é empreendedoras, né, mulheres, mães, donas de casa, tudo, às vezes mesmo planejando as coisas não saem como planejado, né? E aí tentar não se frustrar para... Sim. Eu voltei ao trabalho, eu achei, meu assessor pediu demissão no dia seguinte. Não, eu tô saindo. Eu falei, eu acabei de voltar. Socorro. Né? Socorro. Então, assim, a gente planeja, mas não significa que vai dar certo tudo como a gente planeja, né? Então, as coisas às vezes saem fora do planejado. E no final bem, dá né? certo. No final dá certo. Mas eu ia comentar justamente isso. Eu acho que o maior problema toda essa questão de maternidade, enfim, é a gente pensar demais, né? A gente querer planejar e ter controle demais, porque eu diria que 90% ou 95% dos casos não vai sair como você planejou. É que nem eu comentei ali, nasceu o filho, você tem que saber o que ele quer ou deixou de querer. Não, você não tem, que você não vai saber, porque é um serzinho com a personalidade dele, né? Com o jeitinho dele. Eu tenho 2, tu também tem 2. E pode afirmar com toda certeza, né? Conheço os 2 da Pri, são diferentes. Tem personalidades completamente opostas. Os meus... Também. Total, é total oposto. A forma de lidar é diferente. Então, assim, nasceu o segundo, eu tive que reinventar a roda de novo para aprender tudo, entender qual é o ritmo dele, porque o que funcionou com o primeiro não deu certo. Só que aí a gente fica... num outro problema muito sério dentro da maternidade, que é a pressão que as mulheres se colocam para serem as mães perfeitas, né? E a gente não permite muitas vezes, ou não abre espaço para permitir que outras pessoas nos ajudem. Porque ter rede de apoio, com certeza, é importante. Eu acho que é fundamental, mas tem gente que não tem. Hoje a minha rotina, ela funciona por conta da minha ajudante dentro da minha casa, a minha Rafinha, que eu sou grata a ela, assim, há 4 anos comigo, né? Começou a trabalhar comigo quando o Rafael tinha 3 meses, e ela está dentro da minha casa para eu poder estar fora, né? E fora, no meu escritório, eu tenho também uma assessora, a Bruna, enfim, né? Que eu sou grata a elas, porque além da rede de apoio que é a família, né? Eu digo que eu tenho meu braço direito e meu braço esquerdo. Porque a mãe, ela se culpa. Se ela está em casa, ela está pensando no trabalho. E quando a gente está no trabalho, a gente está pensando em casa. E é uma culpa... constante, né? Constante. Não tem jeito. Né? Então, mas eu hoje, para poder estar num lugar e estar no outro, eu tenho essas pessoas que ajudam a minha vida a funcionar. E eu sou muito grata a elas. Mas foi o meio que eu encontrei para poder fazer funcionar as duas coisas. É isso que eu ia mencionar. Assim, tem pessoas que não têm a rede de apoio, e quando fala rede de apoio não é só a família, né? Mas a gente sempre tem amigos ao redor. E às vezes eles estão mais dispostos a nos ajudar do que a gente imagina. E é fundamental que a gente não tenha medo ou sequer vergonha ou falar, cara, sou menos mãe ou sou menos... tô sendo, né, menos em algum momento porque eu tô pedindo uma ajuda. Porque, cara, é uma exaustão. E isso vale pro pai também, né? A figura paterna, e hoje, graças a Deus, os homens têm quisto, quisto? Sim. Quisto? Me ajuda aí, né? Sim. Participar, exatamente. Participar, né? Dentro assumiram, né? O papel de assumiram pai. esse papel com tranquilidade e, assim, não tem mais aquela
coisa, não, o homem é o que só traz o sustento para casa. Isso. E ok também esse papel, porque, né, sou super favorável, adoro essa parte também. Ajuda bastante. Ajuda bastante, inclusive. Mas é importante também que, poxa, não tenha problema de trocar uma fralda. Não tenha, não, hoje à noite, cara, eu tô exausta, eu preciso que tu cuide pra mim à noite. É claro, como a gente conversou, se tiver mamando... não tem como o cara pegar o peito da mulher e dar de mamar para a criança, mas pode trazer na cama, pode diminuir. Meu pai não fez isso. Sim, o meu também não fez. Então, assim, o quanto evoluímos a esse ponto. Sim. O meu marido acordou todas as madrugadas junto comigo. Sim. O meu eu já não tive essa sorte porque eu demorava mais tempo tentando acordar ele, só que 5 horas da manhã ele começava, aí ele acordava, né? A alma voltava pro corpo, aí a partir dali eu podia descansar e ele assumia. Então, hoje os pais estão presentes e pegando junto. Sim. Né? E... Claro, tem as mães solos, que essas a gente não pode tem como tirar, né? O sacrifício com certeza é maior, mas também o quanto os homens evoluíram a esse ponto do auxílio dentro de casa em relação aos filhos. Nossa, isso faz muita diferença até para a própria mulher também, né? Assim, graças a Deus também lá em casa, o pai do Oliver é um paizão, assim, eu até brinco que ele virou pai antes de eu virar mãe, se for duvidar, assim, né? Na questão de ter entendido mesmo a missão. Mas isso faz muita diferença nesse maternar, né? Para tornar isso com mais leveza. Mas falando ali também sobre a questão da pressão da mãe perfeita que tu comentou, eu acho que quando a gente consegue entender que a gente de fato não vai ter o controle de tudo, eu acho que a gente começa a fluir melhor, assim, né? No sentido de que eu posso pedir ajuda, não preciso dar conta e provar para as pessoas que eu estou dando conta, porque a gente tem um pouco disso, né? A gente que quer fazer as coisas, que quer fazer acontecer, a gente quer dar conta de tudo. Dar conta de casa, dar conta do filho, dar conta do trabalho. E não é feio pedir ajuda. A gente precisa entender que a gente não vai conseguir dar conta de tudo se a gente não tiver quem ajude, se a gente, às vezes, não tiver que pausar um projeto aqui para poder dar atenção aqui. E que o equilíbrio, na verdade, é isso, né? Não é você conseguir manter tudo 100% ali, fazendo tudo, mas que, às vezes, o meu trabalho vai ter que dar uma pausa, como eu agora, né? Tô levando isso, assim, de forma muito leve. Já fiquei pilhada antes? Já. Mas tô trabalhando isso na minha mente do tipo, é uma fase. E é uma fase que vai passar. E talvez se eu não aproveitar essa fase agora, lá na frente eu vou me cobrar porque eu não aproveitei. Né? Então, assim, entender que a gente não vai dar conta de tudo e que a gente precisa aprender a equilibrar os pratos nesse sentido, de pedir ajuda quando for necessário. Eu tenho uma dificuldade muito grande nisso, assim. A minha mãe mora aqui, por exemplo, e hoje foi um dia que ela ficou com o neném para eu vir aqui, né? E eu fico assim, mas será que eu tinha que incomodar a minha mãe? Será que eu não podia dar um outro jeito de levar ele? Mas eu também não quero incomodar meu marido, mas eu também não quero, sabe? Então, são várias caixinhas, abinhas abertas na mente. Mas, poxa, a gente pode pedir um auxílio, a gente pode até para a gente conseguir também viver outras versões de nós, né? Então, eu acho que a chave e eu tenho aprendido isso, em entender que a gente não vai ter o controle total e a gente não vai mesmo dar conta de tudo. E a gente tem que entender o que funciona pra gente e o que a gente quer, né? As batalhas que a gente quer lutar. Eu acho que isso é o principal também. Sim, isso é verdade. E falando de questão de relacionamento, né? Tem um outro ponto que é o relacionamento do casal, né? Que ele também precisa existir. Então, além de ser mãe, né? Além do profissional que a gente também tem que aí se quebrar ou, né, falar, assim como eu conheço algumas pessoas que falam, não, eu quero ser mãe full e, né, tudo certo, cada um com a sua. Minha saúde mental não me permitiria isso. Eu acho que não ia dar certo, mas cada um com as suas escolhas e admiro pra caramba, porque eu acho que dá muito mais trabalho, né? Do que tu ir pro trabalho, de fato, dá muito mais trabalho tu ficar em casa com o teu filho e administrar tudo isso. Mas, além de tudo isso, a gente ainda tem a nossa questão de ser mulher. E aí, de ser mulher é a gente com a gente mesmo, né? Conseguir voltar a se identificar, porque... voltamos, o corpo muda, então demora para voltar aquele corpo quando volta, tem isso também, né? E tem a questão
do casamento também, que tem que continuar a existir, e é um esforço que não é só da mulher. E eu acho que esse é um outro ponto. O homem também tem a contrapartida nesse quesito muito importante em entender algumas situações e alguns momentos. Entender que já não existe só a prioridade o casal, tem outra pessoa ali que também é uma prioridade. Mas é uma situação assim que também gera muito a se discutir, né? Ou é criança dormindo no quarto, ou deixa dormir no quarto dele, o que eu faço, o que é o certo, o que não é o certo, dorme na cama, não dorme na cama. Falo, gente do céu, é muita pergunta. A minha sensação nos primeiros meses, um pouco dramático, mas eu me senti o próprio um bicho, né? Eu me sentia nos primeiros meses um bicho, aquela coisa maternal realmente ali que eu tava pra criança. Então, eu levei um tempo até me reestruturar, tá? E foram meses, porque eu estava dedicada ao meu filho, né? Então, essa questão do aleitamento ali, a gente vira um bicho para eles mesmo, assim, igual um outro animal, tá? E eu levei bastante tempo, só que tem mães que perdem a essência ali, não voltam, né? E eu acho que esse é o ponto. Põe o pijama e nunca mais tira. Põe o pijama e nunca mais tira, né? E eu sempre fui vaidosa. Sim. Tá? E levou tempo, não vou dizer que não quem talvez, né, não gostava de receber visita naquela época, mas se fossem lá em casa, eu ia me encontrar daquela forma tenebrosa mesmo, porque não tem como. A gente não consegue. E não se culpar por não conseguir. É um momento da vida. Depois passa, né? Tô hoje aqui, adoro acordar de manhã, me arrumar, me empoderar para ir pro escritório e meus filhos me olharem e dizer, meu mãe, que linda você está hoje. Né? Eles enxergam isso depois de um tempo, tá? E voltar à minha essência. Leva um tempo, sim, né? Mas respeitar esse tempo. É importante respeitar esse tempo. É uma construção, né? Você tá aprendendo nessa nova fase da vida realmente a quem você tá se tornando, né? Como a gente conversou antes. E eu acho que entender que são fases, de fato, né? Existe a fase que você vai ficar mais reclusa, existe a fase que você vai começar a voltar, existe a fase que você vai ter um pouco mais de tempo para poder sair e ter outras formas de autocuidado ou sair para resolver outras coisas fora. E existe o tempo que você vai ficar mais ali, dando mais atenção para ele. Eu acho que quando a gente consegue distinguir que são fases e que essas fases vão passar, eu acho que acaba sendo um pouco mais fácil também. No início, ali nos primeiros meses do Oli, eu não conseguia ter essa percepção. Parecia que eu ia viver aquilo para sempre, assim, né? Aquele primeiro mês ali de que você não sabe o que você está fazendo direito. Teu bebê parece que não te entende também. Claro, não entende, né? É um bebê. Nem a gente entende ele também, é aquela confusão. E aí eu lembro que o meu marido falava muito para mim, ele falava assim, é uma fase, vai passar. E aí a gente, né, com aquela imersão de hormônios e coisa arada e tal, meu Deus, mas eu não imaginei que fosse ser assim e tudo mais. E depois que o tempo vai passando, você vê realmente passou. Aquela fase ali do puerpério passou. Aquela fase dos primeiros 3 meses, que são mais difíceis, né, passou. E agora eu posso dizer, nossa, só tem 9 meses, ainda vai vir muito desafio pela frente e tudo mais, mas hoje eu consigo olhar com outros olhos quando eu olho para trás, né? E essa questão de entender mesmo assim, para mim foi o que mais pegou, de entender assim, não é uma fase, vai passar, né? Mas depois que a gente vai trabalhando isso na mente, agora, né, tô com isso bem mais trabalhado na mente, fica mais leve de você olhar assim, também vai chegar a fase de que eu vou poder acordar de manhã, né, e me empoderar, e vou passar o dia no meu consultório, e enfim, várias coisas assim que a gente vai planejando, vai se estruturando para isso. Mas é uma fase, né? Que agora é diferente do que vai ser no futuro e que a gente vai trabalhando para chegar lá, né? Não se deprimir por causa da fase que você está vivendo, achando que aquilo nunca vai acabar. E isso é crucial, assim, eu digo, porque para mim pegou muito. Agora falando, eu lembrei que do Joaquim eu tive o blues puerperal. O que é isso, meu Deus do céu? Foram 40 dias, uma ansiedade extrema. Nossa, nunca ouvi falar. De ficar dentro de casa, né? Porque eu vinha de uma rotina acelerada e aí a criança nasceu e veio a pandemia,
Então foram 40 dias que eu fiquei assim, que parece até que passou 40 dias, tirou com a mão, porque a medicina diz que são 40 dias mesmo. E foi ali, no final dos 40 dias, aquilo foi aliviando. É uma situação hormonal que a mulher ainda passa, né? Então tem tudo isso. E foi muito difícil a mente trabalhar para aquele bebê, aquela dedicação, sair do meu escritório, não posso voltar. E hoje eu tô aqui, né? As crianças estão grandes, a gente volta, a gente estabelece uma nova rotina. Uma nova rotina, não é igual, né? É diferente, não tem como. Mas hoje, para dar conta de tudo, a gente abre mão de algumas coisas, né? Em relação a horários deles, né? Compatibilizar com os nossos. Então, é uma outra vida, mas que aos poucos a gente consegue estruturar e adaptar a nova rotina. Nunca mais vai ser como era antes, né? Entender isso e assimilar isso é o melhor a se fazer, né? E é engraçado assim, ó, até faltou, tu tá falando aqui, eu fiquei pensando, eu falei, cara, faltou a gente trazer alguém que tem um filho que já saiu de casa. É verdade. Porque assim, a gente tá falando sobre o começo, né? O base ali. E o meio. O meio. Eu tô entrando com os meus na pré-adolescência, mas estão ali ainda, tá aqui, né? Dentro do meu ninho. E quando sai? Que aí a gente, teoricamente, poderia voltar para aquela rotina, ter a independência de novo e tudo mais, mas e o vazio que tudo isso causa? Não sabemos. Então ainda tem a terceira fase ali para ser absorvida, né, enfim, mas eu fiquei pensando, eu falei, gente, tá, beleza, mas não, nunca mais volta a rotina. Eu falei, tá, mas daí quando sai? Não volta a rotina, não tem como voltar? Aí você fala, mas eu acho que eu não quero mais que ela volte. Eu não faz sei, mais sentido, não faz mais sentido. É outra fase, obviamente, da nossa vida também, mas fica, né, aquela coisa e enfim, vai passando 1 milhão de coisas na nossa cabeça, né? E eu acho que uma das coisas que eu também fiquei pensando aqui, né, tu contando o teu momento com os teus filhos, tu com o teu, e sobre essa questão de, vou me arrumar de novo, vou voltar a ser mulher, assim, mulher, digo, né, se arrumar, tirar o pijama, enfim. Eu falo, cara, como a gente se compara, né? Porque eu já fiquei pensando no meu momento, né? Quando eu tive os meus filhos, tanto que, né, tem uma diferencinha de idade pequenininha, mas assim, o Arthur estava 2 meses e meio, já estava grávida do Benjamin de novo, já tinha voltado para, já estava fazendo a unha, já tinha voltado para isso. E eu lembro que eu tinha vergonha de falar isso, assim, não, eu já saio para me arrumar, eu saio para fazer os negócios e tal, como se fosse um crime da minha parte fazer isso, porque eu olhava, tinha tantas mulheres, chegavam assim, cara, eu não consigo nem escovar os dentes, eu não consigo tomar um banho. Eu falei, nossa, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Porque eu tô conseguindo escovar os dentes. O que eu tô errando aqui? Sabe, quando tu fica pensando e comparando, assim como a gente compara os filhos também, né? A gente fala assim, poxa, tu falou que o teu tá quase andando, assim, né? Tá indo bem. Eu falei, cara, eu não lembro, eu sou péssima pra data, mas eu lembro que os meus andaram depois de 1 ano e 1 mês, por aí. Foram, né, assim, bem mais pra frente, mas assim... Chegava pro pediatra, não, idade normal, tudo certo. Tem uns que estão mais cedo, uns que vão demorar mais. Um demorou mais para falar do que o outro, só que a gente fica comparando e fica pesando assim, cara, o que tem de errado? O que está acontecendo? Será que eu tenho que levar para algum lugar? Será que não sei o quê? Aí eu fico pensando, em que momento o homem faz isso também, né? Cara, o Rodrigo, assim não, mesmo, ele... É que assim, uma pensa. coisa que eu penso, não, né? até xingava, falava, tu tá louca, tá imaginando coisa demais. Eles entram na empresa de manhã e eles saem no final do dia. E eles vivem a empresa. As mães, elas podem entrar na empresa de manhã e sair no final do dia, mas elas não vivem a empresa, a cabeça delas tá lá no filho. Isso eu acho que é incomparável, mãe e pai. Não tem como, assim... Talvez algum pai solo viva essa mesma sensação que nós. Mas quando eles relaxam, porque eles confiam na gente.
É isso que eu ia dizer. Eu acho que o que falta nas mulheres é confiar mais nos seus maridos. E isso que eu acho que é uma das coisas que... Até quando eu fui no pediatra a primeira vez com o Arthur, ele foi muito enfático em falar: o teu marido também pode cuidar do teu filho. Quando tu estiver tomando banho e ele estiver chorando, ninguém vai morrer por causa disso. Pode deixar que teu marido se vira. E termina teu banho bem tomado. Eu falava, gostei disso aí, gostei dessa teoria, beleza. E eu coloquei em prática, e o Rodrigo também, super paizão, assim. Então, ele me ajudava. Eu falei, cara, eu tô precisando fazer a unha. Precisando ir na manicure. Eu falei, tu fica ali 1 hora e tal. A primeira vez que fica, você fala... Cara, ele é capaz? Ele é capaz. E eu também não mandei uma mensagem perguntando como é que tava, porque a vontade era de 5 em 5 minutos, assim. Tá chorando? Não tá? Mas, enfim, a gente fica naquela, assim, a gente puxa essa responsabilidade pra gente. Então, assim, eu não diria em momento algum que é culpa dos homens. Eu acho que a gente faz isso automaticamente, acaba puxando. Mas talvez a gente precise... em algum momento que os homens comecem a ter mais essa frente, e eu tô vendo esse movimento deles virem mais, puxando essa responsabilidade para eles também quererem levar no pediatra, né? Também quererem levar para a escola, fazer alguns corres. É claro, não vai dar sempre tudo, porque tu tem que criar uma rotina. Sim. Tem que ter alguém que seja o responsável por fazer, senão também não funciona. Mas eles estão puxando mais essa responsabilidade para eles, e só tem que agora as mulheres permitirem delegar. Que essa seja também uma responsabilidade deles. Né? Eu sou prova viva, assim, que lá em casa foi assim, eu fico com ele, por favor, vai sair. Era assim, tipo, que eu fiquei bem pilhada, em alguns momentos eu fiquei bem pilhada, e aí depois que ele já tava na mamadeira e tudo, ele falava assim, você precisa sair. Ou era assim, pega aqui o Mike, que é o nosso cachorro, vai passear com o Mike, eu fico com ele um pouquinho, pra você poder sair, pra você poder arejar a cabeça. Então, isso faz muita diferença, meu Deus, assim, faz muita diferença. E graças a Deus que eu vivi isso, porque eu acho que senão eu tinha me afundado um pouquinho mais, assim, sabe? Bem ali no início, assim. E graças ao meu marido, meu Deus, assim, ele me empurrava mesmo pra sair. Aí, no início ficava, né? Meu Deus, mas e se ele chorar? E se ele, né? E se ele não conseguir entender o que ele vai querer? Às vezes eu também não entendi o que o neném queria, mas a gente finge que sabe. A gente finge que sabe, a gente vai fazendo e tudo. Aí hoje não, hoje já, assim, deu a hora do meu compromisso. O pai chegou 5 minutos, tá aqui, ó, tá aqui que o filho é teu, tchau, tô indo lá, vou me resolver, porque você vai criando essa confiança, assim. Meu, e é muito necessário, porque senão você sai e aí você não aproveita o que você foi fazer com a cabeça lá, claro, a gente sempre vai pensar, né? Mas não aproveita o que você foi fazer porque você não confia com quem tá lá segurando, cuidando do teu filho. Então, isso faz muita diferença, assim, salva até os relacionamentos, assim. Exatamente. Eu digo, porque quando a mãe assume muito, não, só eu cuido direito, só eu sei cuidar, só eu sei fazer, eu acho que acaba também ferindo aquele pai que quer participar e que a própria mãe não deixa, né? E que faria total diferença no cuidado com o bebê quando os dois estão juntos, assim, nesse... E é um time, né? Não tem e vai levar um cansaço extremo da mãe, sim, que vai interferir no relacionamento. Exato. Né? É uma bola de neve. É uma bola de neve. Que no final, assim, a maternidade, ela realmente exige bastante, mas não dá pra gente deixar de pensar. E quem tá cuidando desta mãe quando ela tá se cobrando tanto, nesse momento dela ali, que é hormônio bombando também, enfim, e tá querendo se adaptar a tudo que tá acontecendo. Então, quem tá cuidando? E eu acho que a gente, de fato, tem que permitir que alguém cuide. Sim. Né? Deixar isso acontecer. Seja marido, seja amiga, seja pai, mãe, né? Enfim, quem estiver ao redor e disposto a ajudar, é bem-vindo. Eu, graças a Deus, tive a minha mãe do lado, nas 2 gestações. E, principalmente na primeira, ela que enxergou que eu não estava bem. Né? Então, é muita mudança, né? Então, foi ela que cuidou de mim para que eu pudesse cuidar do meu filho, né? Esse foi o papel dela que foi fundamental. Ainda bem que eu tive a ajuda dela, né? Enfim. É isso aí, gente. A gente tem que caminhar para o final também. Mas antes da gente entrar pro nosso quizinho aí do podcast, eu queria que, Pri, tu respondesse para mim
o que você daria de conselho para as mães que precisam voltar para essa rotina, né? De trabalhar ou, enfim, de ter que voltar para aquilo que tem que funcionar para a vida acontecer, além dos filhos? Eu acho que a culpa, ela sempre vai existir dentro da gente, né? Então, assim, não se sinta culpada. Tudo bem se sentir. Só que o que te faz bem, né? Se trabalhar sempre foi uma prioridade para você, você não precisa abrir mão disso. Então, volte ao teu trabalho, volte à tua rotina, porque você precisa estar feliz para o seu filho. Não adianta você estar triste. O mais importante é que ele te veja feliz. Se o teu trabalho te faz feliz, o teu filho vai estar feliz. Então, o que eu penso sempre de manhã, quando eu me arrumo e eles me veem indo feliz para o trabalho, é essa mensagem que eu estou passando para eles, né? Que trabalhar é bom, que eu gosto do que eu faço. O que eu faço? Eu explico para eles que eu ajudo as pessoas, né? A mamãe tem que atender agora. Tem uma pessoa esperando lá, a mamãe vai precisar ajudar ela. Vamos botar o uniforme que está na hora da escola, a mãe tem que te deixar na escola e ir lá atender a pessoa para eu poder ajudar. Então, eu sempre converso com eles e explico o quanto eu gosto do meu trabalho, né? Mãe, eu queria ficar em casa hoje de manhã. Não, tudo bem, eu entendo que seria legal ficar em casa, mas hoje não dá. Mamãe tem que ir para o trabalho. Posso me sentir culpada por não ficar em casa com ele? Posso, mas eu assumi essa responsabilidade e eu gosto dessa responsabilidade. Então, o ponto é esse. Eu tento passar essa minha felicidade em estar no meu trabalho. Tem uma leveza, né? Eu acho que isso traz para eles também uma leveza nessa correria também. Porque se tu começar vai lá, põe o uniforme, você não tá vendo que eu tô atrasada e não sei o quê. Cara, o caos se instala, porque eles sentem. Na hora, já vem, eles já vão ficando mais tenso, já vai dando, não né? Funciona. Tu tem os dois também, sabe que já vai rolar um fightzinho básico. Enfim, vai dar ruim. Então, assim, a gente pode fazer isso de uma forma mais leve ou não, é uma opção, né? E é aquele ponto, é uma balança, né? Que para mim, ela existe, né? Então, quando eu estou no trabalho, estou pensando neles, não digo com culpa, mas... E quando eu estou em casa, eu estou pensando no trabalho, né? Então, é uma balança e tá tudo bem. Assim. E, Nanda, o que você gostaria de ter escutado na gestação que ninguém te contou? Olha, quando tu me faz essa pergunta e eu penso nisso, eu acho até engraçado, porque eu lembro que quando eu estava grávida, as pessoas vinham falar coisas, né? Dar conselhos, enfim. E às vezes as pessoas falavam coisas assim, mas tu sabe que vai ser assim, né? Vai ser assado. Eu não respondia, só sorria e acenava, mas na minha cabeça eu moro em Nárnia, não sei que vai ser assim. Claro que eu sei que vai ser assim, claro que eu sei que vai mudar. Só que quando o bebê nasceu, eu percebi que sim, eu acho que eu morava em Nárnia, sabe? Tipo, eu achava que sabia de tudo e que eu sabia como seria. E tá sob controle. tá tudo sob controle, vou dar conta, tá tudo certo. E quando aconteceu, né, que veio, enfim, eu pensei, realmente, eu acho que a gente precisa estar mais aberto a ouvir alguns, não todos, né? Mas alguns conselhos que vêm para o nosso bem. E quando eu penso assim, que conselho eu gostaria de ter recebido e que é o que eu daria para alguma amiga, enfim, hoje esteja aberta às mudanças que virão. Não tente se manter sendo só quem você era. Vai vir uma nova mulher, vai vir uma nova versão e você precisa estar aberta a essas mudanças que podem não ser como você está imaginando. Esteja aberta porque coisas diferentes vão acontecer. Então, eu acho que mais do que falar sobre forma de dormir, de colocar para dormir, ou de alimentar, ou de rotina, eu acho que esse é o melhor conselho que eu gostaria de ter recebido. Assim, esteja aberta porque as coisas nem sempre vão acontecer como você imagina. Então, esteja flexível, né? Seja flexível e resiliente com essas mudanças, porque tá tudo bem, tudo vai se encaixar igual, mas se você for flexível vai ser mais fácil, vai ser mais leve. Então, eu acho que esse seria o conselho. Olha, eu gostaria de ter recebido esse conselho. Eu também. Vou contar, cara. Realmente é uma cobrança, enfim, que a gente vai criando e a gente cria todas as expectativas desde que começa a montar o quarto, né? Enfim, e nem sempre tudo é flores. Mas vamos então para o nosso quiz. Como que funciona esse quiz, tá?
Eu vou fazer 3 perguntinhas para vocês, cada uma responde assim, meio aquele bate-bola assim, rapidinho, sabe? Mas para a primeira pergunta, tem instruções. Mentira. A gente, né, buscou algumas referências e a gente, claro, tem que fazer uma associação com a loja aqui, com a questão de acessórios, e a gente tem alguns acessórios que têm uma representatividade para o momento. Então, quando a gente fala na questão dos anéis, a gente trata muito sobre a questão do compromisso, né? Seja consigo, seja com o parceiro, seja com os filhos, enfim, qualquer tipo de compromisso. Mas o anel seria o símbolo para representar, a peça para representar esse compromisso. O colar, por estar perto do pescoço, ele trata muito sobre a voz, né? Sobre a fala, enfim, que a gente possa ter também. O brinco, perto do ouvido, então a escuta, né? Também representando essa questão da escutativa. A pulseira seria uma lembrança para nós diária da nossa força, então da nossa resiliência, talvez seja uma outra forma de representar. Sendo assim, pergunto para vocês se conseguiram assimilar todas as associações, mas qual seria hoje, pensando, né, nesse tema, qual seria o acessório que você escolheria para representar o momento? Nossa, é profundo, né? É para ser rápido, tá? Uau! É aqui, ó, quickly. Então eu vou ficar com o anel. Com compromisso. Eu acho que também. Pensando em todos, assim, essa questão do compromisso, eu acho que... E entender o compromisso, né? Então, o anel... É o que mais representa, bacana. A outra pergunta que teria seria: que conselho você recebeu e gostaria de repassar? E aí pode ser sobre a vida, enfim, qualquer conselho que tenha, né? Lembra aí que você fala, poxa, eu gostei de ter escutado isso e gostaria de repassar. Eu acho que, pensando rápido aqui agora, claro, né? O que veio na mente foi o que eu já mencionei aqui, do quando as coisas estiverem difíceis, não espera chegar no seu limite para poder mudar, para poder tentar uma nova estratégia, uma nova alternativa, e seja aberta a essas oportunidades. Foi a essas outras oportunidades, outras estratégias do que você pode fazer, né, dentro da maternidade. Foi o conselho que eu recebi ali em relação à amamentação, mas eu acho que serve para tudo, né? O meu seria intuição, escutar a si mesma, né? Porque a gente escuta muito o entorno, avós, tios, tias, mas a gente tem a conexão ali. Então, a nossa intuição dificilmente erra. É verdade. E eu lutei contra isso, viu? Vou falar que eu lutei bastante contra essa intuição. Falei, não, minha mãe sabe muito mais. Dos meus filhos sabia eu, né? Mas é a coisa que a gente aprende. E para finalizar, o que seria o sucesso para você hoje? O sucesso hoje para mim é fugir o menos possível da minha rotina, o que é difícil. Mas o que mais me deixa um dia bem sucedido é um dia organizado, é um dia dentro da rotina, né? E essa é a Priscila. A paz interior. Né? Então, assim, a minha pessoa é assim, o que me tira daquilo que estava planejado, me tira do eixo, assim, né? Então, hoje o sucesso para mim é manter a rotina. Para mim, o sucesso, eu acredito que, além disso, é você estar realizado com aquilo que você está fazendo profissionalmente, eu digo isso, mas ter para quem voltar e ter pessoas para levar com você nessa jornada, sabe? Ter para quem voltar, ter pessoas que você, no caso, né, a nossa família ali, voltar para casa e ter eles ali. Mesmo que eu ainda não estou na fase de sair tanto, mas eu acho que idealizando um sucesso maior, assim, no futuro, eu acho que é isso. É você estar realizado com aquilo que você está fazendo, mas principalmente ter para onde voltar e se nutrir novamente ali junto com a sua família, junto com seu filho, seu esposo. Enfim, eu acho que a maior definição de sucesso para mim é essa. Perfeito. Ter para onde voltar. Gente, muito obrigada pela presença de vocês.
Eu acho que eu posso dizer que definitivamente a maternidade ela é uma das experiências mais intensas que nós mulheres temos e com toda certeza ela não pode nos apagar, ela nos modifica, ela nos intensifica, enfim, faz muitas mudanças, mas a gente não pode esquecer de quem a gente é e se priorizar. Até porque, quando estamos bem, conseguimos cuidar daqueles que nós precisamos, né? Senão, a coisa desaba. Então, a gente tentou montar esse podcast, inclusive aqui no sofá, para ser um pouquinho mais descontraído, para a gente realmente ter uma conversa franca sobre a maternidade, os pontos positivos, os pontos negativos, que eles fazem parte de qualquer experiência que a gente tenha na vida, e sempre é válida. E realmente sou extremamente grata por vocês terem topado essa comigo, né? A Nanda conheci hoje, foi um prazer. A pessoa que eu imaginava que tinha 2 metros de altura. Mas tem 1,5. Tudo certo. A gente gostaria de dar um miminho para vocês aqui por terem participado Muito obrigada. do podcast. E a gente se encontra, então, no final do mês, no nosso outro episódio, já que tivemos esse especial do Dia das Mães.